Tipo assim, uns 5 minutos antes de eu mandar a mensagem de hoje, cara, tinha faltado energia. Eu torcer pra não faltar, né? E a outra coisa, cara, é que a internet aqui, ela às vezes dá uma variada. Só que eu tô no desktop, então a chance de ela dar problema é menor. Mas vamos seguir. Maceió do NSC que bate pelas ruas, Maceió do sol que só se esconde ao chegar da lua. Cê é a minha, cê é a sua, cê é a nossa solidão. Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Siridião. Eu sei que a do ali é bem maior, decepção. Pedir irmão nas quebradas de Maceió, mas sem vocês me sinto só. Se eu for pra ir rolar confronto, sem vocês não sei viver. Maceió é tudo e pronto. Então, sou Bruno, né? Médico da família e comunidade, né? E estou envolvido em movimentos sociais ligados à saúde, já desde a época de estudante, né? Então, quando ingressei no curso de medicina, né? Logo no começo já fui fazer parte do Centro Acadêmico de Medicina, né? Fiz também parte da Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, que é a DENEM, né? E a partir desses espaços, dialogando com espaços aí de sindicatos, né? Ou de outros espaços que dialogam, né? Participando aí de algumas conferências de saúde, né? Tive também envolvimento em movimentos mais gerais e quando no caso eu me formei, né? Já comecei a atuar tanto na área sindical, né? E então optei por estar atuando em espaços mais gerais, né? Inclusive que eu faço parte, por exemplo, da direção do Núcleo Regional do Sindiprev, lá de Matriz do Camaragibe, que engloba o litoral norte, né? Eu trabalho como médico de família em Matriz do Camaragibe, né? E o espaço, o sindicato, ele pode filiar os trabalhadores da Seguridade Social nos 3 níveis de governo, né? Tanto município, estado e governo federal. E você tem, infelizmente, poucos médicos que são filiados, mas os médicos que se envolvem nesses espaços mais amplos, eu acho que eles tendem a ter posturas menos conservadoras e são mais fáceis de dialogar, né? No caso do Sindiprev, você filia motorista de ambulância, técnico de enfermagem, agente de saúde, que é uma base muito grande, tem servidores do INSS, pessoal da assistência social também. Então, é um sindicato que eu achei mais propício pela essa variedade de base, lutar pelas causas da saúde e as causas trabalhistas também, né? No caso, o sindicato ele tem uma direção estadual e tem direção regionalizadas, né? Eu faço parte de uma dessas direções, que é a de Matriz do Camaragibe, né? E outro espaço importante, que aí é um espaço que eu aproveito a oportunidade desse podcast para poder divulgar, é o Fórum em Defesa do SUS, né? Que é um espaço ali que eu ajudei a construir junto com diversas outras pessoas ali. Mais ou menos desde volta 2008, mais ou menos, né? Que vem agregando, enfim, trabalhadores da saúde, usuários do SUS, né? Representantes de sindicatos, né? Entre outros movimentos que ao longo dessa história, como o próprio nome já diz, né, se reconhece na luta de defesa desse direito à saúde, né, por um fortalecimento aí do Sistema Único de Saúde, né, e se posicionaram desse lado e tem empreendido várias lutas, né. O Fórum em Defesa do SUS, ele faz parte também da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, que reúne fóruns parecidos digamos, na maior parte dos estados do Brasil.
coisas são assim. Já não lembro, nem tento. Além de mim, a velha vitrola e aquele disco dos mutantes. Falar um pouco mais da estrutura dos serviços de saúde, da saúde em si, né? Quais são os seus elementos, como ela está organizada, né? Uma discussão aí importante, né? Mais profunda, uma questão muito mais teórica, né? Mas que é bom, importante a gente tentar fazer um esforço, transformá-la numa linguagem mais acessível para envolver mais pessoas no debate, né? Mas antes de falar disso, né? É importante que a gente não veja a saúde deslocada do contexto, né? Assim como diversas outras áreas também, né? E ela está inserida dentro de uma estrutura de sociedade, né? Não tem como imaginar que a saúde vai se desenvolver por fora dessa estrutura, desses determinantes, dessas linhas a quais o capitalismo permite ou até precisa que se organizem, né? E então, não será de outra forma que não numa sociedade marcada pela desigualdade, né, pelas injustiças e essencialmente opressora em diversos aspectos, né? E a saúde entra dessa estrutura, né? E tem uma certa, o que alguns teóricos chamam, né, na maioria das possibilidades, de ter um modelo médico centrado, né? Onde a estrutura é, é organizada em torno do saber médico, né? E não em torno das necessidades humanas, né? Então, quando você organiza um serviço, conceitos, né, as ideias do que é saúde centrada no saber médico, você termina favorecendo, por exemplo, a indústrias de equipamento médico hospitalar, as indústrias farmacêuticas, né, de um tempo relativamente mais recente para cá, as estruturas mais ligadas aí, digamos, ao setor financeiro, né, que seriam de planos de saúde ou equivalente, né, e, e teríamos uma necessidade de atender, né, todas essas demandas dessas áreas e estruturado dentro de uma sociedade, como eu falei, injusta, né, e a centralidade no médico, né, termina sendo ainda uma pessoa que tem um vínculo, digamos assim, com valores muito mais conservadores, né, até pela origem social da grande maioria. Vale-se ressaltar que a cultura, né, do médico, que era um profissional liberal clássico, né, é algo que vem se diluindo ao longo dos anos, né? Só que essa ideia, desejo, ainda permanece na cabeça da maioria dos médicos, dos estudantes, quando estão começando o curso, eles se iludem com uma espécie de uma situação, de um passado que não vai voltar mais, né? Então, muito dessas frustrações terminam sendo desembocando em atitudes bastante questionáveis, né? Vale ressaltar o exemplo, aquelas famosas imagens de alguns médicos e estudantes vaiando os médicos cubanos, por exemplo, que acho que todo mundo viu, né? Então, é a frustração de uma categoria que almeja chegar a uma situação social que não vai conseguir como conseguiu antigamente. Ainda tem uma situação muito favorável, tem uma situação de pleno emprego, né? Não há outra profissão de saúde que tenha essa condição, então ainda existe bastante privilégio, mas mesmo apesar desses privilégios, né, você tem aí um sentimento de que se quiser alcançar, que muitas vezes talvez só seja alcançada com um esforço gigantesco, né? Por exemplo, né? Vários colegas, principalmente quando estão recém-formados, eles às vezes chegam a trabalhar de domingo a domingo, né? Para atingir aquele nível social que, né, não é mais como foi em outras épocas, né? Digamos que ainda existe
da saúde, a categoria dos médicos e médicas, né? Ainda é bastante mais privilegiada que as demais, porém, digamos que se afastou um pouco mais da elite em relação a décadas atrás, né? Embora assim, esteja ali numa situação, né, como eu falei, de privilégio, né? Agora sim, essa estrutura da saúde, essa concepção que é inserida dentro de uma sociedade, né, capitalista, né, que é o atual momento que a gente vive de organização social, momento histórico, né? Você chega-se, obviamente, para quem assume posições, né, à esquerda, né, que queira romper com essa estrutura de opressão da sociedade, né, você chega a uma conclusão óbvia de que, digamos, a gente só vai conseguir realmente estruturar não só serviços de saúde, educação, meio ambiente e outras áreas também aí, de maneira adequada, de acordo com os nossos valores, de quem defende essas ideias, quando a gente conseguir superar a sociedade capitalista, né? Isso deve se impulsionar a gente nesse sentido. Porém, não deve, né, nos imobilizarmos para darmos respostas para o mundo e para o tempo atual de vida, né? Então, por exemplo, lutar para a construção de um sistema como o SUS, né, é uma trincheira dentro de uma sociedade injusta, mas essa trincheira ela dialoga inclusive com a perspectiva de uma nova sociedade, porque ela é impregnada de valores, né, valores justos, né, de superação de opressões, de encontro às desigualdades, né? E não vamos, por si só, chegar a uma situação, estrutura de serviço de saúde como a gente queria, com a sociedade, com o resto da sociedade funcionando do jeito que está hoje. Mas são trincheiras importantes e são avanços, né? São direitos arrancados pela luta, né, de gerações, né, e que foram, em determinada maneira, derrotas, né, da classe dominante, daqueles que se beneficiam com a estrutura de sociedade que a gente tem hoje. Todo pé quer um sapato, todo orivis quer um ouro, toda moça quer namoro, toda rata quer um rato, toda gata quer o gato, e a onça só quer montanha, todo besouro se assanha, se catucar direitinho. Mulher nova quer carinho, menino novo quer manha, todo besouro se assanha, se catucar direitinho. Mulher nova quer carinho, menino novo quer manha, todo besouro se assanha, se catucar direitinho. Mulher nova quer carinho, menino novo quer manha, todo besouro se assanha, se catucar direitinho. Sobre o Mais Médico, primeiro, recomendo para quem esteja ouvindo, né, que procure, pelas redes sociais não deve ser tão difícil de achar, os textos, discussões que a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde tem sobre a discussão do Mais Médico. Que, digamos, dentro dos movimentos de saúde, é uma crítica à esquerda, né? E é onde eu me identifico mais, né? Quando o Mais Médico foi lançado ali em 2013, né? Eu tive algumas posturas, inclusive mais críticas do que eu tenho hoje. Obviamente, bastante distintas das críticas que as entidades médicas conservadoras, né, tiveram, né? E a gente tem que ter bastante cuidado até para não dar munição para essas organizações, essas entidades mais conservadoras, né? Porque as discussões e as críticas que se tem são totalmente diferentes, né? Primeiro, é extremamente importante que se tivesse feito um movimento como foi feito para atender às situações de vazios em várias regiões
do Brasil, e não só digo em interiores longínquos, né, mas mesmo em periferias de algumas capitais, né, de falta de atendimento de profissionais médicos, né? Então era importante fazer, o movimento, a intenção foi importante, né? Porém, a forma como foi feita cabe algumas críticas, né? É um volume de médicos muito grande que o Mais Médicos chegou a envolver. Eu acredito que foram mais de 10 mil, mas peço que as pessoas depois confiram para termos certeza do número. Mas acho que foi mais de 10 mil médicos. Em uma tal quantidade de pessoas, qual era o nosso medo? Que o salário, sem dúvida nenhuma, não dá para criticar. O problema não era o valor do salário, mas a forma de contratação, que era uma contratação que exigia uma quantidade grande, que era paga direto pelo governo federal, e que a gente tinha medo, por ser um contrato temporário, né, sem garantia do que a gente sempre defendeu no serviço público, que é da estabilidade, né, que é contratação por concurso, por RJU e todas essas coisas que são tão importantes para as reivindicações históricas do movimento social. Essa quantidade contratada desse jeito, né, poderia, né, por exemplo, relaxar as diversas prefeituras Brasil afora de se fazerem contratos mais seguros, não só para os médicos, como para os outros profissionais de saúde, né? Porque, com certeza, se você muda uma forma de contratação, né, ali, numa determinada, nessa categoria que, digamos assim, concentra mais poder dentro da saúde, as outras terminam indo a reboque, com muito menos poder de barganha do que os médicos têm. Então, esse era um dos medos da gente, né? Que se as coisas se prolongassem muito, virasse uma nova forma de contratação, né, temporária e tal, né? Agora, acho que poderia ter sido feito isso, como foi feito, com uma espécie de transição, né? E uma transição que pudesse adequar, né, a chegar a um futuro aonde a gente tivesse esses vazios, né? Esse problema desses vazios de médicos sanados, né? Mas que aos poucos fossem sendo substituídos por contratos, né, dentro dessa perspectiva mais reivindicada pelos movimentos sindicais historicamente, né? Tinha até um projeto lá do Ministério da Saúde na época, tinha várias fases dos mais médicos, né? Ele não era a intenção de ficar, né, com esse tipo de contratação para sempre, né? Mas, de todo jeito, não deixava claro algumas coisas. O problema, por exemplo, dessas regiões que ficam sem médicos, né, não é o valor do salário. Cidades no meio da Amazonas, né, bem restrita, né, chegavam a dar salários incrivelmente altos para contratação. O médico ia lá, ficava 6 meses e saía, né? Por quê? Se ele tem... Pense nisso, vamos pensar racionalmente. Se tem a possibilidade de você ter trabalho, né, em condições, digamos, bem melhores do que os outros trabalhadores, você vai querer trabalhar onde? Perto de um grande centro? Ou no interior, onde, por exemplo, você não vai conseguir encontrar nem creche para o seu filho, né? Longe de toda a sua relação social. Então, são questões complicadíssimas, né? Os outros profissionais vão para lá, por quê? Porque não tem outra opção, é aquela possibilidade de emprego que eles têm. Garanto como se os outros profissionais tivessem a opção de viver numa situação social, né, que fosse mais favorável para eles. É natural que as pessoas venham assumir isso. Qual seria a maneira de se resolver esse problema, na minha opinião? Fazer uma carreira, né, minimamente regionalizada, se não federalizada, né, para profissionais da saúde. Obviamente não só para médico. Você seria contratado, né, por exemplo, para assumir logo que você entrasse na carreira, você assumia um posto num local mais afastado como esse, e ali com um determinado quantidade de tempo, né, de algum ano, 2, será, isso é uma coisa que pode ser definida com mais detalhe, você avançaria para uma cidade um pouco maior, ou você teria a opção de ir para outro canto, né? E pense, as grandes cidades concentram a maior parte da população. Então, essas cidades vão precisar muito mais de médicos
do que as outras cidades menores. Então, com o tempo, você poderia, ao longo dos anos, planejar a sua vida até chegar numa situação como você queria, e aquele local aonde você começou sempre vai estar com algum profissional de saúde lá, não vai ficar desassistido. Então, muito mais do que aumentar salário, fazer uma carreira, né, de profissionais de saúde, isso é a mesma coisa para enfermeiro, para dentista e para outros profissionais também, você garantiria isso. Isso para mim. E outra coisa, além disso, formar mais profissionais dessas localidades. A chance de você ter, de fixar profissionais cujas pessoas tenham identificação com aquele local é muito maior, né? Para isso, eu concordo que seja feita um movimento de formação mais amplo, porém, por universidade pública, com valores que estimulem essa relação com a comunidade muito mais forte e com possibilidade de atender esse perfil social mais popular na formação desses trabalhadores. Então, essas duas coisas aliadas poderia, por exemplo, ser uma etapa seguinte do Mais Médico, só que de maneira mais sólida, mais firme, coisa que na época não foi feita tão claro. Com todos esses problemas, mesmo assim, o Mais Médico chegou a ter uma penetração em certos espaços onde nunca teve antes. Então, há de se reconhecer esses pontos positivos do Mais Médico. E o Mais Médico, o programa, teoricamente, iria se extinguir agora no final desse semestre. Não sei se eles vão renovar. Eu espero que, de maneira emergencial, eles possam permitir, né, um prolongamento desses contatos, porque já houve uma perda enorme por conta dos cubanos, que eram, de fato, quem estavam nas localidades mais precárias, né? Mas existe ainda outros profissionais mais médicos, a maior parte brasileiro mesmo, né? Que estão aí ainda no programa, né? E se esse programa for extinto, no meio de uma pandemia como essa, aí é que as coisas vão ficar mais complicadas, né? Então, é importante que de maneira emergencial se prolongue esses contratos para que não hajam esse vazio, mas que a gente caminhe rumo a uma política com essas ideias e essas ideias que são importantes para fixação dos profissionais nesses espaços, né? Você ter uma carreira, né, para os trabalhadores da saúde, que pense na valorização não só da remuneração, importante que se diga que é importante, né, por exemplo, melhorar bastante o salário dos outros profissionais de saúde, né, para que cheguem a um nível, né, que a gente considera justo, né, e isso aí eu falo dos outros profissionais não médicos, né? Mas não só isso, mas tem uma carreira, tem uma mobilidade regional que são esse problema, aliada a concentrar-se em políticas que formem pessoas, principalmente dessas localidades, de origem popular, e que entendam e reconheçam, né, até por suas origens, os problemas sociais, da onde estão inseridas, e que isso a gente avançaria, né, para uma solução, como disse, mais uma trincheira dentro dessa sociedade injusta, né, sempre, né, deixando claro que teremos que apontar para esse rumo de superação de estrutura social, ou a gente, né, não consegue compreender a realidade como ela é, né? Então são trincheiras importantes, e dentro dessa sociedade temos muitas derrotas que a gente pode infringir na classe dominante, né, em todos os detentores das estruturas que se beneficiam com a estrutura da sociedade do jeito que ela é organizada. Os cegos que podem enxergar, somos surdos com ouvidos para escutar. Somos o que somos.
dos valores que nortearam, né, o Sistema Único de Saúde, ele se dá, digamos, de maneira mais organizadas, né, ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, né, por conta de uma série. Essa época, né, é uma época de efervescência social bastante grande em várias áreas, né, em todo o Brasil, né, porque é quando a ditadura começa a definhar e começa-se a ter um protagonismo, né, são época de muitas greves, né, os movimentos ambientais, de educação, diversas outras áreas, né, o feminismo, o movimento negro já estão se organizando mais publicamente, né, e também é assim na saúde, né, então você vai ter uma série de movimentos sindicais, de moradia, de bairro, né, e uma força também muito grande da academia, né, de professores, estudantes, que começavam a se reunir, a estruturar melhor ideias do que viria a ser um sistema de saúde que garantisse o direito à saúde para o conjunto da população no Brasil, né? Então, esses movimentos começaram a se organizar, a se articular, a fazer pressões nesse sentido, ocupar os espaços das conferências nacionais de saúde, né? E conseguiu, por meio de todo esse movimento social de pressão, de reivindicação, garantir que na Constituição de 88 a gente tivesse esse direito à saúde garantido por lei, né? E que em 1990 fosse implantado e começasse a funcionar o Sistema Único de Saúde, né? Então, obviamente, não foi favor de nenhum político, muito pelo contrário, foi um movimento que partiu das ruas, né, dos movimentos sociais, da academia, né, para que pudesse garantirmos isso como lei. Infelizmente, do outro lado, tiveram movimentações contrárias a essas ideias, não de maneira explícita, né, mas disfarçada de diversos movimentos que também, né, combateram com os movimentos sociais, né, contra os movimentos sociais, num outro sentido de saúde, né, e foram os empresários ligados à área da saúde, né, e esses setores mais próximos à classe dominante ou da classe dominante, em qual sempre tiveram uma gama de políticos nas mais várias instâncias que trabalharam ao seu favor para que as ideias dos movimentos sociais não fossem implementadas de maneira mais ampla ou mais fiel à original, né? Então, a gente tem uma perspectiva de um sistema de saúde que é bem interessante, mas que ela não é exatamente igual ao que foi implementada. Então, mesmo depois da implementação, ainda há um grande esforço, uma grande briga para que a gente consiga implementar um sistema de saúde tal qual ele foi concebido, né? Para você ter uma ideia, em 1990, no mesmo ano em que o SUS passaria a funcionar, né, foi o início do governo Collor, né? E aí as pessoas devem lembrar dessa parte da história aonde houve uma enorme crise, né? E que nesse momento ele, num sistema que se pretende alcançar todo o território nacional, conjunta da sua população, não só a população brasileira, porque tem direito a utilizar o SUS, inclusive os estrangeiros que aqui estão, né? Então, no momento que você ampliar esse serviço de uma maneira muito grande, você tem um corte nas verbas da saúde enorme, prejudicando a implantação do SUS já desde o primeiro ano. E é assim que ele aparece para a população. Não bastasse isso, ao longo dos anos, através da grande mídia, que sempre funcionou para o lado das pessoas, né, que estão dentro das classes opressoras, né, faz uma campanha cotidiana, dioturnamente, para
colocar no imaginário da população que o sistema de saúde não presta e que o bom é o caminho da privatização do serviço privado, de quem sabe gerir, que é um pensamento mais empresarial, aonde seria a nossa salvação, né? Isso, de uma determinada maneira, essa disputa ideológica também prejudicou bastante, né? Porque terminou, em alguns momentos, o SUS sendo sinônimo de ineficiência, né? Enfim, de vários problemas, que de fato tem, mas ele não se resume a esses problemas, né? O SUS, as vitórias que a gente conseguiu do Sistema Único de Saúde, tem muitas vitórias positivas, referências internacional, não graças aos governos, graças aos trabalhadores do SUS e da sociedade que se organizou para reivindicar esse direito, como o sistema de vacina, o tratamento de HIV, né, o programa de transplante, né, uma série de serviços que são de referências internacionais, mesmo para países ricos, né, dito, né, bem entre aspas, dentro do mundo desenvolvido, né? Então, existem esses fatos, mas muitas vezes eles são apagados, escondidos, disfarçados diante do bombardeio midiático de que o conjunto não presta, né? Muitas vezes temos filas, sim, temos atraso de marcação de exames, né? Temos dificuldade de acesso, né? Mas não porque o SUS essencialmente vai encaminhar para esse lado, mas porque existe o outro lado que combate para que ele não seja implementado dessa maneira. E existe, mesmo dentro dessa sociedade, soluções para esses problemas, como aumento de recurso, né, e com menos interferência política na gestão do SUS. Se a gestão do SUS ela passa a ter mais controle da sociedade e menos controle do grupo político de plantão, também seria algo em termos, né, que traria melhora, né, e que avançaria num sentido mais positivo para quem tem uma compreensão mais coletiva, né, mais social da história, né? Mas não é fácil, né? É uma batalha grande, né? E que as gerações que sucederam desde aquelas gerações do que foi chamado movimento pela reforma sanitária ali no final dos anos 80, né, começo dos anos 90, final dos anos 70, começo dos anos 80, as gerações que seguiram ainda levantam essa bandeira, né, para a consolidação desse sistema, né, e não, sem falar também de, por exemplo, aquele dado que é extremamente importante, né, de se falar, que é o orçamento da saúde, né, em torno de 4%, né, quando na verdade ele deveria ser pelo menos uns 10%, para que a gente pudesse ter os recursos necessários. Para você ter uma ideia, comparando o Brasil com outros países, digamos assim, em termos socioeconômicos equivalentes, né, países que não têm sistemas universais de saúde, né, que não garantem direito à saúde como o Brasil garante, têm proporcionalmente mais recursos do que a gente. Como é que o SUS vai funcionar desse jeito? Então, se a gente tiver menos dinheiro para banqueiro, para o sistema financeiro, né, a gente com certeza teria muito mais recursos, não só para o SUS, mas para as outras áreas sociais. E ele se apresentaria de maneira mais eficiente para a população, né? Agora, no meio dessa pandemia, a gente tem uma oportunidade muito grande de discutir isso, né? Porque há quase um apelo, né, para que hajam respostas do Sistema Único de Saúde para essa situação, né? E você percebe que muitos comentaristas, muitas pessoas ligadas aí à grande mídia, que há pouco tempo atrás faziam uma campanha de detonação do sistema de saúde, muitas vezes chegam a fazer discursos, né, valorizando, né, enaltecendo seus trabalhadores, né? Então, esse momento aí de contradição é importante a gente explorar para dizer: a gente estaria dando uma resposta melhor agora se a gente tivesse mais recursos, se a gente tivesse uma gestão voltada para as necessidades humanas e menos interferência política, né? Isso é importante se falar nesse movimento. Sobre a situação da gestão da saúde no meio da pandemia em que a gente vive atualmente, né, da Covid-19, né, precisa-se que se pontue algumas questões importantes, né?
começando a esfera federal, né? Onde a gente teve aí uma troca de ministros, né, de conhecimento, né, amplo, né, tal, né, e que foi vista de maneira bastante negativa da esquerda à direita, né, por amplos setores da sociedade, da mídia em geral, né, excetuando os grupos mais fiéis ali ao bolsonarismo, né, todos os outros discordaram. Né? E sim, teve um absurdo. No meio de uma pandemia, você fazer uma mudança como essa, né, só demonstra o grau de importância que se tem, né, e com a saúde e bem-estar da população, que praticamente é nenhum, né? Senão não teria tomado atitudes como essa. Mas é importante que se diga que o antigo ministro da Saúde, o ministro Mandetta, ele cativava o conjunto da população, inclusive alguns setores, digamos, do campo mais progressista. Eu acredito, na minha opinião, não só, né? Também ele foi firme contra algumas ideias do Bolsonaro, que foi importante também essas posturas dele, mas sobretudo, na minha opinião, né, uma opinião pessoal aí, o Mandetta, ele tem uma oratória e uma firmeza muito grande no que fala. Ele sabe dialogar com a pessoa, né? E isso encantou muita gente. Só que por trás dessa oratória, por trás desse discurso, existia uma pessoa que, não esqueçam, fez parte de um governo reacionário, conservador de extrema direita. E ele fez parte conscientemente disso. Ele fez parte do golpe de 2016 e ele, dentro da área da saúde, sempre representou posições ligadas aos planos de saúde, né, à iniciativa privada, foi gestor em outras esferas, não sei se municipal ou estadual, mas foi secretário, tinha experiência, né, de trabalho com o SUS por parte do gestor, mas representava, antes da pandemia, tinha tomado posturas e declarações públicas, né, por exemplo, de que o SUS é muito grande, não precisamos de um sistema de saúde grande como esse, né, tinham feito algumas políticas de mudança no financiamento da atenção básica que ia prejudicar muito a sua funcionalidade, né, na saúde mental teve várias medidas que retrocedem a conquistas de movimentos como a reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, né, você apontava para a perspectiva de um plano popular de saúde que indiretamente almejava substituir os serviços do SUS em determinadas áreas, né? E que isso ia iludir a população por planos populares que não iam dar a cobertura que o SUS dá hoje. Enfim, existiam várias medidas que não é compatível com a pessoa que veste o colete do SUS e abraça suas ideias e valoriza e enaltece tanto como ele fez em seus discursos nesse período agora. Então, isso é importante que se diga. E as respostas, mesmo na época do Mandetta, com certeza teriam sido mais eficientes se a gente não tivesse, por exemplo, aprovado em 2016 o congelamento das verbas da área sociais, incluindo da saúde, que vem prejudicando ao longo desses anos, né, ou seja, são 4 anos já dessas medidas, né, e a gente diminuiu, prejudicou a estrutura do SUS, né, então, partindo daí, a nossa capacidade de resposta já foi prejudicada, né, fora todas as medidas ou a não tomada de medidas por conta do governo aí do Bolsonaro. No caso aqui de Alagoas, né, é importante que se diga que a maior parte, não todos, a maior parte dos governadores tem tomado medidas muito mais que vão ao encontro da solução do problema, muito mais do que o governo federal, né? Mas que é importante fazer umas críticas gigantescas, na minha opinião, né? Porque o governo aqui, Renan Filho, você veja que ele, com certeza, recuou frente visivelmente, né, não explícita, mas visivelmente, diante de pressão de grupos de empresariado daqui. Eu vou citar um exemplo. Ampliou, digamos assim, a rigidez, a fiscalização no cumprimento do isolamento social, não quer permitir que as pessoas, por exemplo, ocupem a orla de Maceió, ou outros espaços públicos, que pode ser que seja uma medida realmente importante, necessária, mas com que moral ele vai fazer isso se ele autorizou o funcionamento de concessionárias de veículo? Me digam vocês que serviço essencial é esse para estar funcionando. Claro que foi pressão
política, né? Então, um indivíduo que permitiu que isso acontecesse, né, mostra-se que ele não tem, né, uma iniciativa plenamente favorável aos setores mais populares, ao conjunto da população. Ele, de determinada maneira, também tem que ali aí cumprir determinações, né, desses grupos de empresários, muito deles provavelmente envolvidos naquelas carreatas que tiveram aqui, né, para pressionar o fim do isolamento social, né, e que, de determinada maneira, conquistaram em parte o que queriam, por exemplo, aí, as concessionárias de veículo, né, e tem outras coisas mais complicadas das medidas, né, eu recomendo que as pessoas olhem com cuidado os diários oficiais, né, que destrincham essas medidas, até para a gente ter uma estrutura mais sólida nas críticas que a gente faz, né, e realmente não dá para descartar isso aí, né? Temos tido medidas para resolver, claro, né? Agora, muitas das medidas, digamos assim, o ideal que eu acredito que poderia estar sendo feito, já não teria condições de ser feito de maneira plena por conta de medidas de anos anteriores, né? De um neoliberalismo selvagem, antipopular, né? E que você vê declarações, por exemplo, do ministro da Economia, né, do presidente da Câmara, dos deputados, de várias personalidades políticas ao longo desses últimos anos, né, quase de deboche com o trabalhador, quase, né, de provocação, surfando naquelas reformas todas, com pouca resistência, né, e que isso com certeza determina a falta de resposta adequada para agora, né? Porque sempre tiveram uma ânsia de destruir a área social, né? Os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores, né? E causando uma fragilidade social que permite que a pandemia seja mais seja mais maléfica para o conjunto da população. Frente a tudo isso, pessoal, né? Deixo mais uma vez faço mais uma vez a propaganda dos espaços que resistem contra essa situação, né? Talvez os espaços em grande parte do Brasil, na maior parte, né, mais crítico a essa situação são os espaços dos fóruns em defesa do SUS, né, que são vinculados à Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, que vem há um tempo já, isso já vimos nos movimentando em defesa dos direitos à saúde, né, mesmo na época de governos de grupos políticos diferentes, né. Nosso compromisso é com essa ideia de defesa do SUS, né, e ao mesmo tempo de transformação social. E não são espaços apenas para trabalhadores da saúde ou para pessoas envolvidas diretamente no serviço da saúde. Não, ele é um espaço para qualquer pessoa, porque qualquer pessoa, mesmo que não conscientemente saiba, é usuário do sistema de saúde, né? Então, por princípio, pode e deve lutar para a sua melhor implementação e para que não se retroceda em algumas conquistas. O nome completo é Fórum em Defesa do SUS contra a Privatização da Saúde. Se você, através dessa frase, procurar nas redes sociais, você vai encontrar facilmente. Agora, realmente, nessa necessidade de isolamento social, as atividades são mais de propaganda virtual, né? E através do Fórum em Defesa do SUS, com certeza vão encontrar a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, que já fez algumas lives, né? Que
que participa também de entrevistas e de espaços de outras organizações, de outros movimentos, né, e que está sempre divulgando ali nos espaços virtuais. Bom, é importante, né, a gente aproveitar um momento de grandes reveses, né, mas que diante dessa situação de extrema gravidade para toda a população, a gente tem que aproveitar os espaços e as oportunidades para, inclusive, buscar a superação de algum desses problemas. E a saúde vem ganhando uma evidência muito grande nas discussões de vários setores da nossa sociedade, não só na imprensa, você vê as pessoas falando mais na rua, nos espaços. Então, essa oportunidade que a gente tem, né, de mostrar, né, que existe outra saída e que é possível construirmos situações melhores agora e, ao mesmo tempo, dialogar com o projeto de transformação social. A gente não precisa esperar o futuro distante de uma transformação social que não está tão palpável na realidade de curto espaço de tempo, né? Mas mesmo almejando e caminhando para esse horizonte, aqui e agora a gente pode viver situação melhor, né? E essa oportunidade aí nos garante isso, né? Com certeza, em curto prazo, não posso aqui mentir, vamos ter ainda grandes problemas, não só na saúde, mas nas outras áreas sociais, porque vivemos ainda uma política neoliberal, né, selvagem, né, e que destroça também a área da saúde. Mas a possibilidade de conseguirmos mais resistência, socialmente falando, é importante. E acredito que tão logo seja permitida a volta do contato social, né, de acordo com as questões técnicas, obviamente, né, a gente pode fazer um movimento e, quem sabe, barrar, revogar a emenda constitucional 95, que é a que garante esses 20 anos de congelamento da verba da área social. Seria uma grande, a primeira medida, né, a ser feita logo no campo aí da área da saúde e de outras também, né, com o arrefecimento aí da pandemia, e seria uma importante vitória se a gente conseguisse isso. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade e não vacilar no momento que porque se a gente esperar muito tempo para se organizar, esse momento é perdido, né? Dessa evidência maior nessa área, né? E eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, construir, para assim que for permitido o contato social, a gente engrossar, né, e o caldo dessa pressão social. Isso é Dani Bones.